Bismillahirrahmanirrahim. Louvado seja Allah e que a paz e bênção estejam sobre o profeta Muhammad e seus familiares, todos seus companheiros, dando continuidade às nossas aulas sobre o mês de Ramadã. No mês de Ramadã, os atos de adoração têm recompensa multiplicada, assim como os pecados são multiplicados. Por isso, o nosso esforço deve ser de praticar mais boas ações, se esforçar para praticar devidamente as boas ações e, em especial, o jejum, para que este seja válido diante de Allah subhanahu wa ta'ala. E não fazer ou pensar como algumas pessoas, alguns muçulmanos, que a preocupação deles é de saber se o jejum é válido caso cometer um ato ilícito durante a noite. Isso é uma declaração ou uma demonstração clara que querem jejuar ao mesmo tempo cometer atos ilícitos. Precisa lembrar que uma das razões que os nossos duás, as nossas súplicas não são atendidas diante de Allah é o pecado. Imagina você estando dentro do mês do Ramadã e a principal adoração é o jejum, e você quer jejuar e cometer atos ilícitos. Quem garante que esse jejum será aceito diante de Allah? Se ele não atende a súplica em razão de pecados, será que aceita seu jejum cometendo atos ilícitos à noite e intencionalmente? Então precisa preocupar-se em fazer boas ações e não intencionar o pecado. No Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala diz sobre o jejum de Ramadã: quem de vós presenciar o mês, que jejue. No entanto, seja homem, mulher, pobre, rico, caso presenciar o mês de Ramadã, deve cumprir o jejum durante 29 ou 30 dias. Você, muçulmano, quando chega saudável nesse mês, precisa agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, ficar feliz pelas adorações que vai cumprindo para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Lembre-se que tem irmãos que desejavam chegar nesse mês para se dedicarem na adoração, mas não chegaram. Outros chegaram mais doentes e não puderam fazer o jejum, enquanto você desperdiça. Pior, dizem que tem pessoas que procuram até atestados médicos falsos para justificar o porquê de não jejuar. Ou seja, uma adoração a Allah subhanahu wa ta'ala que vai beneficiar a você próprio. Aí você quer justificar para uma outra pessoa dizendo que não vai jejuar porque tem um atestado. Subhanallah. Pessoas assim devem saber que enganam a si mesmas. Não são as pessoas que vão julgar, mas sim Allah subhanahu wa ta'ala. Ele lhe observa a cada passo que você dá. Não adianta enganar as pessoas, porque elas não estarão presentes diante de seu julgamento. Você será julgado sozinho, você morrerá sozinho, você será enterrado no túmulo sozinho. Então, enganar as pessoas, alegando que não vai jejuar porque tem atestado, sendo que não é verdadeiro, isso já é a pior coisa que um muçulmano pode fazer. Se o atestado é realmente verdadeiro, a pessoa está doente, tudo bem, e ele também nem precisa. Às vezes nem precisa. Quando a pessoa vê que está doente, nem precisa o atestado para justificar o ato de não jejuar. Basta ele se sentir que está doente, está tomando remédios. Allah subhanahu wa ta'ala sabe disso, não precisa justificar diante das pessoas.
Lembre-se também que uma das principais adorações, além do jejum, é a prática de 5 orações diárias. Elas não ficam de fora, seja no Ramadã ou não. Não altera nada sobre as 5 orações. E não façam como muitos muçulmanos. Enchem as mesquitas no mês de Ramadã e quando termina o mês de Ramadã abandonam também as orações. Parece que adoram apenas o mês e não a Allah subhanahu wa ta'ala. O jejum inicia na alvorada até ao pôr do sol, como já ensinamos anteriormente. Essa informação consta no Alcorão, não é uma decisão de um sábio ou um sheikh. Você não pode achar que pode jejuar 5 horas ou 2 horas e que o jejum será válido, ou Allah sabe melhor, pode aceitar. Não pode ter esse pensamento. A regra está estabelecida e não há escolha de jejuar 5 horas ou 2 horas, ou querer trocar, jejuar à noite e comer durante o dia, ou tomar remédio durante o dia. Nós temos 2 fontes no Islã, que é o Alcorão e a Sunna. Então, se você está doente, não consegue jejuar, o Alcorão também é claro, tem que interromper, porque é incapaz de jejuar. E no lugar disso, alimente o necessitado por cada dia. E não querer trocar o jejum fazendo à noite e tomando remédios ao longo do dia. O versículo sobre o jejum durante o dia diz: comei e bebei até que se torne evidente para vós o fio branco do fio negro da aurora. Em seguida, completai o jejum até ao anoitecer. Ou seja, comam durante a noite até quando verem a aparição da aurora, a alvorada. E aí, continuem o jejum durante o dia até a noite. Allah usou um termo ou um sentido figurado quando fala de fio branco e fio negro. Aí refere-se de comer ao anoitecer e quando é de dia manter o jejum. E ao anoitecer também, segundo a explicação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é o pôr do sol que a gente quebra o jejum. Os isentos do jejum, que são aqueles que têm idade avançada ou doentes com doenças incuráveis, essa parte também é citada no Alcorão, que eles, como compensação, devem alimentar um necessitado por cada dia de jejum. E um sahaba, um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o Ibn Abbas diz: foi permitido ao idoso interromper o jejum e alimentar por cada dia um necessitado. Para a doença temporária, interrompe o jejum e repõe quando melhorar, repõe nos outros dias. Se o jejuador doente, se o doente jejuar, o jejum é válido. Não significa que o facto do Alcorão permitir que o doente reponha o seu jejum nos outros dias é quando ele interrompe o jejum. Então, se ele jejuar, o seu jejum é válido, assim como o viajante. Só pode repor o jejum caso ele interromper. Então, não repõe o jejum só pelo fato de viajar. Algumas pessoas, quando lêem o Alcorão, acham que o fato da pessoa apenas viajar ou adoecer, mesmo jejuando, tem que repor. Não, não é assim. As pessoas podem repor caso adoecer e interromper o jejum, caso viajar e interromper o jejum. É assim que funciona. E para hoje é tudo. E assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na próxima aula vamos tentar explicar um versículo aí que fala sobre a relação íntima durante o Ramadã. Ou seja, alguns erros que até os companheiros do profeta
digamos assim, confundiam, faziam algo achando que estão fazendo algo errado ou estão cometendo ato ilícito durante o Ramadã. Então, inshallah, vamos falar na próxima aula sobre tal versículo.